Você atende, tira dúvidas, envia o preço e o cliente some. Ou pior, volta um tempo depois pedindo para você dar uma opinião, uma olhadinha no processo que ele deu entrada pela Defensoria Pública. Pois é, então hoje eu vou te ensinar como deixar de ser o advogado da olhadinha e passar a ser o familiarista que cobra pelo processo, pelo trabalho, sem precisar cobrar um valor extremamente baixo ou então para receber só lá no êxito. E isso mesmo se você for advogado iniciante. Vamos para o nosso mantra da aula de hoje. O advogado, ele não é vendedor de processo, ele vende uma solução, ele traz paz para o cliente. E por isso ele merece ser remunerado e bem remunerado pelo trabalho dele, combinado? A verdade é que no direito de família, normalmente a gente encontra dois tipos de clientes, eu vou te dizer como lidar com cada um deles. O primeiro é o cliente que não tem condição financeira realmente para te pagar e você não pode insistir com esse cliente porque ele é perfil defensoria. Deixe ele buscar um advogado gratuito que não vai ter cobrança ali. Se você insistir com esse cliente para tentar fechar um contrato de honorários com ele, você vai ter que seguir por um desses dois caminhos. Ou cobrar um valor muito baixo ou então aceitar receber só no êxito. O único problema é que dentro do direito de família, nem sempre o final do processo representa dinheiro no bolso do cliente e, por consequência, dinheiro no bolso do advogado. Então, acho que não vale a pena cobrar no êxito, né? E o segundo tipo de cliente é aquele que tem condição financeira, mas ainda não percebeu o valor, a importância do seu trabalho, porque você ainda não conseguiu demonstrar que aquela solução que você oferece, aquele produto jurídico, aquele processo que você pode dar entrada ali, é necessário e o problema daquele cliente é urgente e precisa ser resolvido o mais breve possível. Agora já vamos quebrar um mito que está na cabeça dos advogados iniciantes. Eu tenho que aceitar qualquer cliente porque estou começando agora. Não, você não tem que aceitar, porque isso geralmente vem acompanhada de uma remuneração muito baixa. Você tem que pensar assim: quanto tempo esse processo vai demorar? Não dá para saber. O tempo ele é variável e não depende somente do trabalho do advogado. E tem uma questão, o cliente que paga pouco, ele quer ser tratado, ele quer ter a mesma atenção e quer que você se dedique da mesma maneira que um cliente que pagaria um valor maior. Então pense, quanto tempo eu vou despender nesse processo, audiência, reunião com o cliente, mensagem, enviando relatório, fazendo petição, acompanhando o prazo. Será que vale a pena para ter um dinheirinho agora, receber pouco, mas daqui a um ano eu estar estafada, esgotada por conta desse processo? Talvez não valha a pena e aí cabe a você se capacitar para atrair clientes que consigam te pagar, para descobrir quais produtos jurídicos são melhores para isso, como que você faz ali uma venda realmente que vai agregar valor. E vamos conversar sobre isso agora. Mas e como que a gente começa a encontrar o cliente ideal? Ideal no sentido de ser o cliente que vai te pagar o que você quer receber. A gente precisa entender isso, nós temos que fazer um filtro e eu vou te explicar esse filtro, eu faço ele através do WhatsApp, o meu pré-atendimento no WhatsApp. Primeiro ponto importante, se o cliente só pergunta o preço, ele não quer responder às suas perguntas ali de pré-qualificação, então provavelmente ele não é o seu cliente ideal, ele não vai fechar contrato, a não ser que você consiga quebrar as objeções que ele está trazendo e aí demonstrar o valor do seu serviço. Esse pré-atendimento no WhatsApp que eu vou te ensinar, vou passar o esqueminha dele, ele tem algumas funções. Deixa eu te falar, se você quiser o resumo dessa aula, eu tenho o roteiro desse vídeo, que é um resumo escrito, você me chama no WhatsApp, tem o link aqui na descrição que eu te envio esse resumo, tá combinado? Então, o pré-atendimento no WhatsApp, ele serve para criar conexão com aquela pessoa, filtrar quem é curioso e quem realmente tem potencial para virar o seu cliente, entender os motivos que fizeram a pessoa te procurar, aumentar a consciência do problema que aquela pessoa está enfrentando e da urgência de se tomar uma atitude. E então conduzir para uma solução adequada, que vai ser aqui o fechamento da consultoria e depois a contratação dos seus serviços jurídicos. Você, nesse pré-atendimento, você vai observar os sentimentos, os medos, os desejos daquela pessoa, enquanto conversa com ela ali. Isso vai ser importante tanto para você fechar a consultoria, quanto para você usar depois, dentro da consultoria, para fechar o seu contrato de honorários. E o que você não vai fazer nesse pré-atendimento? Analisar documentos, tirar todas as dúvidas e dizer tudo o que o cliente precisa fazer.
Então, o jeito errado de conversar com aquele cliente, com aquela pessoa que te procurou, aquele prospect, aquele lead, né? Porque só vira cliente depois que te contrata. O jeito errado de conversar com ele ali no WhatsApp é tirar todas as dúvidas, analisar documentos que ela te mandar, às vezes vai te mandar uma sentença, vai te mandar um contra-cheque, explicar como que funciona o processo de cabo a rabo, quais documentos ela tem que organizar, quais são os riscos, as possibilidades, etc. Se você fizer tudo isso, aquele cliente pode ser que ele pegue todas essas informações e vá até um outro advogado que ele prefira, um advogado que vai cobrar menos dele. E você vai ter perdido um tempo precioso do seu dia explicando de A a Z tudo para aquele cliente sem converter numa consultoria e depois num contrato de honorários. Então, o pré-atendimento no WhatsApp, ele serve para você avaliar o caso e dizer, o seu problema é esse, mas precisamos analisar com mais profundidade para traçar a estratégia correta. E por isso a gente precisa agendar a consultoria jurídica e é na consultoria que você vai apresentar a solução para esse cliente, o plano de ação e aí sim o valor dos seus honorários. Agora, qual que é o jeito certo de conversar com o seu cliente no WhatsApp? Vamos supor que ela te manda uma mensagem, uma cliente que quer buscar a pensão alimentícia para o filho dela, ela vai te mandar mensagem assim: oi, você trabalha com pensão alimentícia? Qual o valor para dar entrada no processo? Você não vai falar, trabalho sim, cobro R$2.000 para dar entrada no processo. Não, esse não tá certo. Você vai dizer assim: oi, fulana. Importante chamar pelo nome. Às vezes no WhatsApp já vem o nome da pessoa ou a pessoa se apresenta. Se você não souber o nome, você pode perguntar: oi, fulana, trabalho com esse tipo de demanda sim. Antes de te falar sobre valor, me conta um pouco do seu caso primeiro, me dando mais detalhes, pode me enviar áudio se preferir. Me conta se o genitor já contribui com algum valor, quais são as despesas da criança e tudo que você achar importante. A ideia aqui é que você mande por áudio ou você escreva isso, aí fica a seu critério, mas é deixar aberto para que essa pessoa te conte tudo o que ela desejar. E muitas vezes a gente extrai informações importantes desse primeiro áudio dessa pessoa. E depois você vai fazer mais perguntas para complementar as informações e dar prosseguimento. O que você precisa saber logo nesse pré-atendimento, pensando aqui então na ação de alimentos ou numa revisional? Caso seja ali a genitora te procurando. Você tem que fazer perguntas sobre o genitor, se ele trabalha de carteira assinada, se é autônomo, empresário, desempregado, se trabalha em qual empresa, qual salário, se ele contribui com algum valor hoje em dia ou se ele paga alguma despesa. Sobre a criança, se a genitora sabe quanto que essa criança gasta por mês, se tem alguma necessidade especial de educação, saúde. E sobre a própria genitora, se ela trabalha, qual que é a renda aproximada dela, como que ela tem feito para sustentar o filho diante ali da inércia do genitor. Isso é importante, essa informação, inclusive para você saber ali se é uma cliente que realmente vai ter condição financeira de te pagar a consultoria. E pergunta também se já existe um processo anterior de pensão, porque muitas vezes a cliente já tem uma pensão fixada, mas ela não sabia disso. Todas essas perguntas vão te ajudar a mostrar para a cliente a urgência para se entrar com a ação de alimentos. Afinal de contas, se não tiver uma decisão fixando alimentos provisórios, uma sentença fixando os alimentos definitivos, não tem como a cliente cobrar o retroativo, o valor antes do ajuizamento da ação, concorda comigo? Tem cliente que acha assim, que a criança tem 10 anos de idade, ela nunca deu entrada no processo, vai dar agora com 10 anos de idade, e ela fala, olha, como é que eu faço para cobrar esses 10 anos? Infelizmente, não tem como, pelo rito do cumprimento de sentença, da execução de alimentos, se ela não tiver um título executivo. Existe aí, a gente pode conversar em outro vídeo depois, a possibilidade de uma ação de indenização para a genitora. Mas aí a gente está falando de indenização e não de pensão alimentícia propriamente dito. Então você vai ali fazer essas perguntas para começar a demonstrar para a cliente, para ela começar a entender a importância de tomar uma atitude e a urgência disso. Uma frase que você pode falar para ela é: quanto mais ela demorar da entrada nesse processo, maior vai ser o prejuízo dela. Você pode falar isso no WhatsApp, inclusive como um argumento para fortalecer ali a necessidade de marcar essa consultoria. E depois que vocês tiverem essa conversa inicial no WhatsApp, que ela te responder todas as perguntas ali essenciais, dos dados que você precisava saber, você vai mandar um áudio, não faça por escrito, porque vai acabar ficando grande e a cliente não vai querer ler,
vai mandar um áudio dizendo que o caso demanda uma atitude urgente, que você poderia apenas ficar tirando as dúvidas dela ali no WhatsApp, mas isso não resolveria a situação. Que o ideal é agendar um horário para apresentar a melhor forma de trabalhar esse caso e que antes da reunião, você, advogada, já vai estudar o caso dela de forma profunda, detalhada e definir a melhor maneira de atuar para aumentar as chances de conseguir um valor adequado de pensão, o valor que ela deseja. No dia do atendimento, você vai escutar novamente o caso para não deixar passar nenhum detalhe, vai tirar todas as dúvidas dela, explicar como funciona um processo desse tipo e o que fazer para aumentar as chances de ter um bom resultado, de conseguir um valor justo de pensão. E aí, para dedicar essas horas de estudo ao caso dela e para apresentar o melhor caminho para resolver a situação, eu cobro X reais pela consultoria e tenho tais horários disponíveis e falo no áudio quais horários. Então, eu tenho dia 10 às 15 horas e dia 11 às 9 horas da manhã. Qual desses dois horários fica melhor para você? Eu falo o horário geralmente no áudio, eu deixo ali dois horários, um na parte da manhã, um na parte da tarde. Agora, se é uma cliente que eu já sei que ela trabalha e eu estou disponível para atender fora do expediente, eu falo, olha, eu consigo te atender na quarta-feira às 18h30. Qual horário? Esse horário fica bom para você? E aí a cliente vai te dizer se sim, se não, ela vai perguntar como que faz para pagar a consultoria, se aceita Pix, cartão. E pronto, você vai fechar ali aquela consultoria. Você entendeu que aqui no WhatsApp esse pré-atendimento é realmente para conduzir, para cobrar a consultoria jurídica, não é para ela te contratar já como advogada para dar entrada no processo. Então, para você conseguir fazer esse fechamento de consultoria, você tem que trabalhar com as dores que a cliente te apresenta, com senso de urgência para resolver esse problema, o risco de demorar a tomar uma solução. Tudo isso pode ser falado com ela ali durante essa conversa, tanto no áudio final que eu te indiquei aqui, que eu li o roteirinho para você, quanto caso depois ela apresente alguma objeção. Certo, ela gostou do seu pré-atendimento, ela perguntou, doutora, eu quero dia 10 às 15 horas, me passa o seu Pix. Você passa o Pix, você fala, olha, o meu Pix é esse, para confirmar o horário eu preciso que você faça o pagamento em até 24 horas, né, a partir de agora, até 24 horas. E é assim que eu faço, eu dou o prazo de 24 horas para a cliente pagar e reservar aquele horário específico. Com a consultoria agendada, agora é a hora de você enviar para ela a lista de documentos que você precisa analisar para a consultoria, que são basicamente os documentos para dar entrada na ação. E também a planilha de gastos que ela tem que preencher ali com as despesas da criança. Tudo isso ela tem que te enviar antes do atendimento. Você pode enviar também uma ficha de cadastro para ela colocar os dados pessoais dela, da criança, do genitor, colocar mais alguma informação que você considerar importante. Mas aí você envia para ela antes e deixa claro, olha, eu preciso que você me devolva até tal data. Coloque pelo menos uns 2 dias antes da consultoria. E para que serve toda essa colheita de informação e documentos? Para que você, advogada, se prepare antes dessa reunião, para que você já chegue lá sabendo o que falar. A melhor maneira de se fazer uma consultoria jurídica é se preparar com antecedência. Não chegue para atender o cliente sem saber do que trata aquele caso dele, sem saber quais são as possíveis soluções, quais provas e documentos você precisa pedir, porque senão você vai chegar lá na consultoria e vai ficar assim, vai ouvir o cliente e vai falar assim, eu vou pesquisar e te dou um retorno. Não, você quer chegar na consultoria, vai ouvir o caso da cliente e vai dizer, olha, a gente precisa entrar com a ação de alimentos, eu preciso dessas provas, a gente vai seguir isso e isso, e vamos dar entrada, o valor é tanto. Você já tem que chegar sabendo o que você vai falar. E antes da consultoria, eu faço uma pesquisa também. Eu dou uma pesquisada na mãe, eu jogo o nome dela, o CPF dela no PJE, no Jus Brasil, para verificar se ela tem processos. Às vezes ali a gente consegue até mesmo mensurar alguma capacidade financeira daquela cliente para saber quanto que eu posso cobrar de honorários. Então, se ela é uma empresária, eu acho um processo, eu acho um CNPJ, alguma coisa, isso já me dá uma ideia de quem é aquela pessoa que eu vou atender. E mais importante que isso, eu já faço uma pesquisa patrimonial do genitor. Já dei dica aqui no meu canal, vou falar de novo. Site Cred Localiza, você consegue ver ali veículos, consegue ver empresas, endereço, telefone, score de crédito, consegue ver um monte de informação. Você já chega com essa pesquisa pronta, vê se o genitor tem processos no nome dele, verifica no LinkedIn para ver se tem informação sobre trabalho, empresa, cargo, e vai chegar com todas essas informações lá na consultoria
porque a cliente vai ficar encantada, ela vai falar, nossa, doutora, eu não sabia disso daqui, eu não tinha essa informação sobre o genitor. Você vai dar um over delivery, você vai dar uma entrega extra do que você tinha combinado, porque lá você não combinou que iria fazer a pesquisa patrimonial, você combinou que iria traçar estratégia, explicar os direitos dela e tudo, mas você vai chegar na consultoria já com um extra, e isso vai encantar a sua cliente e vai aumentar as suas chances de fechar o contrato com ela ao final. Se você quiser uma lista de pesquisa patrimonial que você pode usar tanto para consultoria quanto para dar entrada no processo de alimentos e divórcio, me chama no WhatsApp, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo que eu te envio essa lista, combinado? Agora vamos pro próximo ponto, que é no dia da consultoria, o que você faz? Como que eu, Marcela, geralmente faço? A cliente chega não, né? Porque eu faço atendimento online, né? Vamos lá. Então, eu mando o link para a cliente antes. Eu costumo gravar as minhas reuniões online. Então, se eu faço pelo Zoom ou pelo Google Meet, eu coloco lá para gravar. E aí você tem que pagar a plataforma para isso. Por que eu gravo? Para facilitar a minha vida, eu não ter que anotar cada vírgula do que a cliente diz. Então, eu gravo e facilita depois na hora de elaborar até mesmo a petição inicial. Eu me apresento, né? Sorriso no rosto, sempre simpática. Peço para a cliente me contar o caso desde o início, do zero, como se ela nunca tivesse me falado nada. Deixa ela soltar o verbo, tomando cuidado ali para controlar o tempo, para não deixar, se ela começar a entrar muito na parte emocional, eu já vou dar uma segurada. Se eu ver que ela tá falando em excesso, eu também dou uma segurada. A consultoria dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, que para mim é a média de tempo. Então, eu faço as perguntas sobre o caso, comento se eu já atuei em algum caso parecido. Pergunta sobre o caso. Eu tenho uma ficha de atendimento, um roteiro de atendimento, que eu sigo ele e aí eu preencho ele durante o atendimento, principalmente algumas questões mais importantes. Mas lá tem várias perguntas que são necessárias para se fazer em um atendimento de pensão alimentícia. Faça as perguntas, comenta, olha, eu já estou em um caso parecido, o resultado foi esse, aconteceu isso. Ou então não, tem ali o tribunal do nosso estado, ele entende dessa maneira para esse tipo de caso. Eu falo sobre como que funciona a pensão, então eu falo um pouco do direito, mas sempre em linguagem simples, viu, gente? Como que funciona a pensão, quais despesas da criança devem ser levadas em conta, como que é feito o cálculo em cima da renda do genitor. Eu explico os riscos que a cliente assume ao não tomar uma decisão com relação a isso. Qual que é o maior risco? É ficar sem receber o sustento para o filho dela. Você vai mostrar para a cliente exatamente isso. Olha, a pensão alimentícia, ela vai trazer mais oportunidades para o seu filho. Só que quanto mais você demorar para dar entrada nesse processo, maior vai ser o seu prejuízo. Você vai se sobrecarregar mais, vai se humilhar mais, vai ter que despender mais tempo e dinheiro para sustentar sozinha a criança. E aí, enquanto você não tiver uma decisão provisória ou uma sentença, não tem como você cobrar esses anos anteriores. Você vai mostrar esses riscos, tanto jurídicos quanto os reflexos emocionais. Você vai falar dos reflexos positivos, como que a vida dessa mãe vai melhorar depois que tiver uma sentença fixando a pensão alimentícia, mas em compensação, caso ela não tome uma atitude, quais são os efeitos negativos, que é o genitor pagando quando quer, o valor que quer, e ainda jogando isso na cara dela, por exemplo. Vai destacar a urgência para se dar entrada no processo, para ela não ter mais prejuízos, porque quem não ajuiza perde dinheiro todo dia. Até anotei essa frase aqui no meu material. E você vai falar que a solução jurídica é o processo de alimentos com pedido de alimentos provisórios. Você vai enaltecer o resultado que o processo vai trazer para a cliente, que é o dinheiro todo mês no bolso dela para poder sustentar o filho. Na consultoria também, você vai falar um pouco sobre como que funciona o processo, protocolo, decisão fixando alimentos provisórios, audiência, contestação, instrução, sentença, é um panorama geral. Você não vai explicar cada um desses atos, você vai dizer de uma forma geral como que funciona um processo de alimentos hoje. Destaca que tem que ter uma audiência de conciliação, que não precisa nem entrar no mérito de que vai ser audiência una, porque tem vara que não aplica audiência una. Você vai falar sobre como que funciona o seu trabalho enquanto advogada, qual o tempo de resposta no WhatsApp. No meu contrato de honorários, se eu não estiver enganada, tá lá que eu respondo as mensagens em até 24, 48 horas úteis. Se você envia relatório mensal, quais são os extras que você faz, o que está compreendido no seu serviço ali. E por fim, você vai falar o valor para dar entrada naquele processo e vai perguntar para ela, o que me diz, posso fazer o contrato? Eu particularmente faço de tudo, assim,
para fechar o contrato com a cliente na hora. Eu não mando proposta de honorários em caso de pensão alimentícia e nem mesmo em caso de divórcio. A cliente sentou comigo, pagou a minha consultoria, minha filha, nós vamos fechar o contrato agora. Então eu não deixo a cliente sair dali sem fechar o contrato. É claro que vai ter cliente que vai dizer, olha, eu tenho que pensar, eu tenho que verificar as minhas finanças, mas eu sempre digo, o que me diz, posso fazer o seu contrato? E você lembra que lá no início eu te disse que você tem que solicitar documentos e dados pessoais da cliente? Para quê? Para você já deixar o contrato ali semi-preenchido. Porque se ela falar assim, não, pode sim, beleza. Você já vê com ela a forma de pagamento, a data, eu peço 30% de entrada, se a cliente quiser eu parcelo o restante. Você já vê todas essas informações, já roda o contrato, manda para ela no mesmo dia, na mesma hora, pede para ela assinar e pronto, e recebe ali o seu valor de entrada. Tem uma dúvida, inclusive de uma aluna minha, é assim, você sempre cobra entrada? Como é que funciona? Sim, eu sempre cobro a entrada e eu deixo muito claro para a cliente que eu só começo a trabalhar depois que eu receber essa entrada. Eu explico para essa cliente que o início do processo é uma das partes mais trabalhosas dele, porque a gente vai despender muito tempo ali em reunião com a cliente, juntando documentos, analisando provas, elaborando petição inicial, fazendo protocolo no PJE. Então eu explico para ela que esse início eu preciso da entrada para poder realmente ter uma dedicação ali mais, né, não digo exclusiva, mas uma dedicação muito forte naquele caso dela e a gente conseguir dar entrada o mais rápido possível nesse processo. Uma dica de venda aí, que até alguns vídeos viralizaram falando sobre isso, é não oferecer o parcelamento do valor de forma imediata. Fala qual que é o valor dos honorários e espera a cliente dizer, olha, como que pode ser feito o pagamento? Então você parcela e aí vocês começam a negociar a forma de pagamento. Nunca negocie os honorários. Se você fez a consultoria, seguiu todo esse roteiro e a cliente, na hora de ouvir o valor, falou assim, ai, mas tá caro, não vou conseguir pagar. Existem várias técnicas para lidar com isso. Tem umas técnicas meio agressivas, digamos assim, meio diretas, que fala, tá, mas tá caro por quê? Ah, é porque o outro advogado cobrou X, então por que você não contratou com outro advogado? Eu, Marcela, particularmente não gosto de ir por essa abordagem mais direta. Eu sou um pouquinho mais delicada nessa parte. Eu falo assim, olha, mas tá caro. Olha, tudo bem, você acha que está caro, mas é porque você não entendeu ainda, então, a urgência, os riscos que você está correndo. Esse valor eu cobro enquanto profissional especialista que tem experiência na área para poder acompanhar o seu processo do início ao fim, para poder te atender, tirar suas dúvidas sempre, estar sempre te orientando para fazer o melhor para a gente alcançar aí o valor de pensão alimentícia que você precisa. O que eu posso fazer por você é flexibilizar o pagamento e a gente pode discutir uma forma de flexibilizar. Mas existem várias maneiras, várias técnicas para se trabalhar com essa objeção de estar caro. Existem outras objeções também, mas eu não tenho dinheiro agora. Então, eu particularmente, se a cliente não tem o dinheiro agora, não tem como eu assinar um contrato com ela agora. Eu falo, olha, quando você tiver o dinheiro, você volte a me procurar então. Pronto, nessa aula você teve um panorama geral de como fazer um pré-atendimento no WhatsApp que vai conduzir para a consultoria jurídica e dar consultoria para o fechamento de contratos, principalmente na ação de alimentos, e você pode usar isso para qualquer processo, não só da área de direito de família, é só você adaptar esse script, esse roteiro de atendimento. Reforçando, se você quiser o resumo dessa aula, basta me chamar no WhatsApp e eu vou te pedir um favor, me segue lá no Instagram, tem o link aqui na descrição do vídeo também, se inscreve no meu canal, porque todo dia eu tô postando conteúdo novo para você.